Oi, povo, tudo certo? Vamos lá, então. Então, a gente vai começar falando um pouco sobre, introduzindo um pouco o assunto de funções, certo? Eu vou primeiro trazer um exemplo para mostrar para vocês no dia a dia mesmo, aonde que vocês podem observar esse assunto de função na matemática, certo? Então, vamos por exemplo, e depois eu defino matematicamente, com vários símbolos e tudo mais, para vocês entenderem o que que é. Então, o que que é uma função? Vocês já estudaram em anos anteriores algumas grandezas, certo? Exemplo, comprimento, área, volume, massa, peso, velocidade, enfim. Toda vez que a gente consegue associar essas duas grandezas, a gente tem uma função. Como assim? Não entendi nada. Então vamos pensar no... Vamos dizer que valor a pagar é uma grandeza e quantidade de alimentos é outra. Vocês concordam comigo que uma está dependendo da outra? Vamos jogar isso aqui num contexto de mercado. O valor que vocês vão pagar no mercado vai depender totalmente da quantidade de alimentos que vocês vão comprar, certo? Beleza. Tá vendo que a gente tá tendo uma dependência? Outro exemplo fácil, vamos lá. Então, ó, velocidade é uma grandeza, tempo e distância é outra. Uma tá dependendo da outra, certo? Quem que tá dependendo de quem? O tempo e a distância dependem da velocidade ou a velocidade depende do tempo e da distância? Não é a velocidade que depende disso? Então, quando a gente tem essa relação de dependência, a gente tem, na maioria das vezes, uma função. Tá? Isso aqui vai ficar um pouquinho mais claro quando a gente ver o exemplo. Vamos, por exemplo, agora. Vamos dizer que uma loja entrou em promoção e ela tá... A promoção dela é de camisetas, onde cada peça custa R$22. Vocês concordam comigo se eu fizer o seguinte, a seguinte tabela, né? Se a gente comprar uma camisa, quanto que eu vou pagar? R$22. Concorda? Se eu comprar duas, eu vou pagar quanto? R$44. Todo mundo concorda? 22 vezes 22, 44. Se eu comprar 3 camisas, eu vou pagar quanto? 66. Tudo bem? Assim por diante. Agora, se eu comprar X camisas, quanto que eu vou pagar? A conta que vocês estão fazendo aqui não é pegar a quantidade de camisas, exemplo, 2, e fazer vezes o valor que ela é? Beleza. Então, vocês concordam comigo que o valor que eu vou pagar em X camisetas vai ser X vezes 22, certo? Esse 22 aqui vem do preço dele. Tranquilo até aqui, né? Então, eu vou apagar aqui em cima para eu ter um pouquinho mais de espaço. Então, olha só, quem que depende de quem aqui? A quantidade de camisas depende do valor que eu vou pagar, ou o valor que eu vou pagar vai depender da quantidade de camisas? Vocês concordam comigo que é o valor que eu vou pagar na compra vai depender de quantas camisas eu comprar, né? Se eu pagar 66, foi porque eu comprei 3 camisas. Então, vocês concordam comigo que... Então, o que eu vou chamar? Eu vou chamar o valor a pagar de variável. Lembra o que era variável? Variável são as letras, né? X, Y, são coisas que a gente não sabe o valor. Então, eu vou chamar o valor a pagar de variável dependente. Certo? E eu vou chamar a quantidade de camisas, vou botar de outra cor. E vou dizer que a quantidade de camisas é a variável independente. A gente sempre vai ter essas duas variáveis numa função. Então, uma coisa delas vai ser a variável dependente e a outra a variável independente. Ah, professora, como é que eu vou saber disso? Faz essa pergunta aqui, ó. Quem que depende de quem? O valor a pagar depende da quantidade de camisas ou a camisa depende do valor a pagar? Tá vendo que nesse caso o valor a pagar depende da quantidade de camisas. Beleza, se o valor a pagar depende, ele é variável dependente. Fácil, né? E, consequentemente, o outro vai ser a variável independente. Beleza? Nesse exemplo, a gente vai dizer que a variável dependente vai ser o nosso y e a variável independente vai ser o nosso x. Certo? Essa relação de dependência caracteriza-se como uma função. Então, olha só, se eu definir agora que a variável dependente é y, é o valor a pagar, e a variável independente x é a quantidade de camisas, eu posso escrever aquele quadro, né? Esse exemplo de compra de camisa como y igual a 22 vezes x. Concordam comigo? Onde esse x aqui, ó, tá aqui. É a variável independente, que consequentemente é a quantidade de camisas. E esse y aqui é quem?
é a variável dependente, que é o valor a pagar. Então, tendo isso daqui, eu posso resolver qualquer problema. Vamos dizer que eu quero saber, vou escrever aqui, quanto irei pagar em 7 camisetas. Como é que eu vou fazer essa conta? Vamos lá. Eu quero saber quanto vou pagar em 7 camisetas. O que que eu faço? Eu vou pegar a função e vou substituir aqui no x por 7. Olha só. Vai ficar y igual a 22 vezes 7, porque 7 é a quantidade de camisas que eu vou substituir no x. Olha só tô trocando o x por 7. Então, quanto que dá isso aqui? Então, meu y é igual a 154. Então, ou seja, R$154, né, no nosso exemplo. Um exemplo bem simples de função. Agora eu quero mostrar pra vocês como a gente consegue ligar isso com o assunto anterior que a gente estava vendo, que era conjuntos. Eu consigo colocar essa função na ideia de conjuntos. Aqui eu disse que o meu conjunto A é a quantidade de camisetas, o conjunto B é o valor a ser pago. Então, olha só, o que que eu fiz? Eu fiz aquele diagrama de Venn que a gente tinha visto em conjuntos. Aqui o conjunto A ficou com uma camiseta, 2, 3, 7, 10. Botei só algumas. E o conjunto B ficou com um correspondente. Quanto valia olha naquele quadro lá que a gente tinha feito antes. Quanto valia uma camiseta? R$22. 2, 44, 3, 66, 7, 154, que a gente calculou antes, e 10, 220. Por que que isso aqui é uma função? Primeiro, todos os elementos daqui, olha só, cada elemento, ele tá associado a um único. Eu vou escrever aqui, ó, um único, tá? Porque isso é muito importante. Se um tivesse associado ao 44 também, eu vou botar aqui, mas eu já vou parar. Se um tivesse associado ao 44 também, pronto, já não era mais função, tá? Todos os elementos que estão no conjunto A, nesse caso aqui, só podem ser associados a um único elemento do conjunto B. A gente já terminou nosso exemplo, eu vou colocar aqui um exemplo do que é uma função, pelo diagrama, e um exemplo do que não é uma função, e eu vou dizer o porquê que é e porquê que não é, tá? Só pra ficar um pouco mais claro. Beleza, é uma função. Por que que é uma função, então? Ah, professora, eu não sei, a professora não definiu direito. Não defini ainda, mas eu já dei alguns indícios. Então, primeiro, vamos lá. Por que que isso é uma função? Porque cada elemento, isso eu já tinha dito antes, cada elemento do conjunto E tá ligado a um único elemento do conjunto F. Estão vendo? O menos 3 só tá ligado ao menos 1, o 0 só tá ligado ao 2, o 2 só tá ligado ao 4 e o 5 só tá ligado ao menos 7. Então, vamos lá, vamos colocar isso. Beleza? Esse é o primeiro motivo para ser uma função, porque cada elemento desse conjunto aqui tá ligado com um único elemento de F. Qual é o segundo motivo para isso aqui também ser uma função? Segundo motivo, vamos lá. Todos os elementos de E estão ligados com alguém. Tá vendo que não tem ninguém sobrando aqui? Ah, professora, mas no conjunto F tem o menos 3, o 5 sobrando. Não tem problema. Nosso problema só teria problema se no E tivesse alguém sobrando. Se tivesse aqui, ó, um menos 1, beleza. A gente teria um problema, isso já não era mais função. Mas tá vendo, vamos apagar aqui porque não é nosso exemplo. Mas tá vendo que todos os elementos de E estão e tem alguém no F? Beleza. São os dois motivos para ser uma função. Agora eu vou dar um exemplo de uma outra ligação, aqui de um outro diagrama, que não é uma função, e vocês vão me dizer o porquê que não é uma função, beleza? Vamos lá, por exemplo. Por que isso aqui não é uma função? Vamos lá, 3 segundos. Por quê? Exatamente. Tem alguém aqui em R que tá sobrando. O menos 2 não tá ligado com ninguém. O problema tá aqui. Em todos os elementos de R tem correspondência S. E se eu tirasse esse menos 2? Vou fazer um risco. Vou fazer um X. Vamos dizer que o menos 2 não tá. E aí, era função ou não era? Sim. Aí, era uma função. Por quê? Porque todos os elementos teriam alguém correspondente e todos os elementos de R tem alguém em S. Aí sim era uma função. Então, o que que precisava para virar uma função? Tirar o menos 2. Se tem o menos 2, não é uma função. Deu para entender mais ou menos, povo? Beleza, então, definindo agora matematicamente, mandando uma função. O que que é uma função? Toda vez que a gente tem dois conjuntos A e B não vazios,
o que é óbvio, né? Porque a gente precisa ter elementos aqui correspondendo ao elemento, a elementos do outro conjunto. A gente vai ter uma função de A em B toda vez que a gente pegar um x em A e tiver um único, aqui ó, um único correspondente em Y. Esse Y aqui, ó, agora a gente vai começar a chamar de f de x, tá aqui, ó, esse f de x. E esse f de x e o Y estão em B, de novo. Uma função é a gente pegar um x que tá em A e levar algum Y, um f de x que tá em B, certo? A gente tem essa correspondência, e a correspondência precisa ser, esse elemento precisa estar ligado a um único elemento desse daqui, e todos os elementos de A devem estar ligados a alguém de B, beleza? Então essa foi a definição, essa foi uma introdução do assunto de função, e é isso.